Graças e paz, amados. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo Dantas e você está no Teologia Nossa de Cada Dia. E hoje nós vamos fazer, mais uma vez, o vídeo, o papo reto. Vamos conversar sobre algum assunto bíblico, mas também de interesse comum. Alguma coisa que às vezes as pessoas têm medo de falar, têm medo de tocar no assunto, preferem omitir as coisas. E, na verdade, nós precisamos conversar. Quanto mais nós conversamos, mais nós nos edificamos. E aqui no Teologia Nossa de Cada Dia, se o papo é Bíblia, o papo é bom. Te convido, meu irmão, a já curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhe com o maior número de pessoas que você tiver, e comente. Amados, nós vamos falar sobre um assunto e o seu comentário é muito legal, é muito importante. Claro, com o devido respeito, com a devida educação. Se você discordar daquilo que nós formos falar aqui, não tem o menor problema, a sua opinião é válida. Pode discordar que a gente continua amigo do mesmo jeito, tá bom? E hoje eu estou aqui com o meu amigo, o professor Rodrigo. Deus abençoe, Rodrigo, em nome de Jesus. Rodrigo foi meu professor na faculdade de teologia, um excelente professor. E ele está aqui hoje para a gente debater um assunto que é depressão. Nós vamos falar sobre depressão e suicídio. E eu vou deixar o Rodrigo aqui se apresentar um pouco. Pode se apresentar, Rodrigo. Bom, em primeiro lugar, dizer que é uma honra estar aqui com você, Ricardo, muita alegria. A gente poder falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Meu nome é Rodrigo Vilaça, eu sou professor de teologia, professor da FATEP, já tenho alguns anos, mais de 10 anos. Na verdade, dou aula na escola bíblica, Ricardo, desde os 19 anos. Nossa. Já tenho um tempinho aí. E sou bacharel em Direito, estou fazendo faculdade de Letras, gosto de estudar. E estamos aqui juntos aí. Creio que vai ser um tempo bem edificante para a gente conversar sobre a palavra de Deus, sobre um tema bem legal, bem atual, Verdade. É bem relevante, amados? Falar sobre depressão e desmistificar algumas coisas, E aí eu já começo de imediato perguntando para ti, Rodrigo. E aí, depressão é demônio, é frescura, é falta de Jesus, é porque não tem o Espírito Santo? Qual a tua definição para depressão, esse quadro depressivo? Fala alguma coisa para a gente. Olha, pastor Ricardo, eu vejo assim, de uns tempos, algumas pessoas são muito radicais, em encerrarem esse assunto, falam que é simplesmente questão de demônios. Está com depressão, está com problema de depressão, é um demônio. E até para a pessoa que está deprimida, ela já está totalmente triste, Você está em demônio, é pecado, E eu entendo que nós temos que enxergar da melhor maneira o caso e verificar realmente a causa para podermos atacar da melhor forma. Como que eu entendo? A depressão ela pode ter uma origem física. Nós vemos casos onde os neurônios que trabalham, que trazem alegria, eles são interrompidos. Então, existem tratamentos até mesmo de choque, médicos que dão choque na cabeça das pessoas para ver se conseguem reanimar esses neurônios. Então, é físico, ele pode ter uma causa física, ela pode ter uma causa espiritual, sim, e também uma causa de alma, problemas de alma, emoções, lutos, perdas, pessoas que passaram por uma perda familiar, uma perda financeira, mágoas, traumas, alguns estresse, o estresse muito alto pode trazer sim depressão. Então pode estar no campo físico, do corpo, da alma e também ser algo espiritual. Eu enxergo dessa forma. Aí nós sabendo identificar. Então, por exemplo, o problema é físico, vamos usar remédios, vamos aos médicos, vamos usar a forma adequada de se tratar. O problema é psique, é alma, vamos tratar da melhor forma. E espiritual, ela pode envolver os 3 aspectos, tanto a cura física como a alma. Mas eu tenho que identificar, eu não posso fechar, isso é demônio, isso é pecado, mas isso são escolas anteriores que fecharam, que entendiam desta forma. É interessante a gente falar sobre isso, amados, porque para nós entendermos as falhas que temos no nosso organismo, a gente tem que entender que nós somos seres, assim como o nosso Deus é um Deus triuno, nós também somos uma tricotomia. Sim. Nós somos compostos de alma, espírito Sim. e corpo. A melhor definição para isso é assim, nós somos um espírito, temos uma alma, nossa central de emoções, razão, vontade, e habitamos um corpo. Perfeito. Então, o nosso corpo se relaciona com as coisas da terra, o nosso espírito com as coisas do céu, e a alma fica no meio de tudo isso. Perfeito. Se a alma tiver algum problema, ela vai afetar ambos os lados. Perfeito. Por isso que nós chamamos de psicossomáticos, uma doença psicossomática, a alma influenciando o corpo. Perfeito. Envolve todo o ser,
Então, algo que está no teu corpo, que é físico, e vai influenciar no teu ânimo, né? E os estudos mostram que são neurotransmissores que trazem alegria, uma parte do cérebro que te traz alegria, né? A depressão ela se caracteriza por isso. Então, de repente, tudo fica cinza, né? Aquelas coisas que a pessoa tinha muito interesse em fazer, né? Gostava, tinha prazer, agora para ela já não tem mais graça, né? E o mundo vai ficando cada vez mais cinza, sem graça, ela não tem motivação. E aí eu vou falar assim, isso é demônio? Pode ser, Sim. Mas eu não posso fechar, né? As pessoas são muito, às vezes, simplistas, falam, isso é demônio. Não, vamos estudar a causa, isso pode evoluir por um quadro assim, de possessão, de opressão, mas não podemos fechar dessa maneira, não. Eu entendo dessa maneira. É verdade. Na verdade, a depressão ela é definida como um distúrbio mental, né? Então, nós sabemos que é um distúrbio onde a pessoa vai perdendo esse interesse. E as coisas mais triviais, desde mesmo da assiduidade da pessoa, né? Dela se cuidar, a pessoa ela deixa de ter vontades, ela deixa de ter prazeres, ela começa a sofrer uma tristeza, ela vai carregando coisas e, para quem vê de fora, não entende. Ela não entende como, de repente, uma atitude tão pequena, ela pode acabar com a vontade da pessoa, mas é pequena para nós, que estamos enxergando de fora. Para quem está vivendo a situação, é algo absurdo, é profundador. Quando você perde o interesse, você perde o hormônio da alegria, né? O teu cérebro para de se alimentar desses hormônios, e aquilo que você antes fazia, acabou. Né? Acabou a vontade. Então, você realmente acorda desejando não acordar, vive desejando não viver. Né? Então, você dorme querendo não acordar no dia seguinte. Então, realmente é algo muito complicado. Né? E os vários sintomas que a pessoa acaba tendo, né? Ela tem alteração no sono, a pessoa começa a ficar acordada por muito tempo, ela perde o apetite ou aumenta o apetite demais, exageradamente. Né? Eu não tenho depressão, tá bom? Mas eu sofro desse mal. Quando eu estou triste, quando eu estou abatido com alguma coisa, eu desconto na comida. É bem comum, né? Alguns quadros de depressão, ansiedade, né? A pessoa vai, então, começa a se alimentar, começa a comer. E como você falou, o quadro da depressão, às vezes, deixa de comer, deixa de tomar banho, né? A pessoa deixa de se cuidar, né? A autoestima da pessoa, então, ela vai lá para baixo realmente. Né? Então, é um sintoma, sim. Né? Se você conhece alguém, está vendo aqui esse vídeo, e você começa a identificar esses sintomas, é realmente possível que a pessoa está entrando num quadro depressivo, sim. E só para vocês entenderem, amados, o porquê que a pessoa, de repente, vai e come demais, ou ela se prende a alguma coisa que ela faz exageradamente, exatamente em busca do hormônio da alegria. Sim. Quando você come, é disparando coisas que te dão alegria. Então, a pessoa ela vai comer ali excessivamente, buscando se alegrar. Sim, é como... E, ao mesmo tempo, o seu corpo vai ficando deformado, vai engordando, vai ficando de uma maneira que ela não gostaria de estar, e ela fica mais depressiva mais triste ainda. Come e ficou triste porque come, né? E é interessante, Ricardo, que assim é uma doença que não escolhe classe social, não escolhe idade, né? Hoje você vê crianças com depressão, né? Pessoas adultas, tanto pessoas também muito pobres, milionários que não têm razão de viver e acham que realmente entram nesse quadro, mergulham nesse quadro de depressão e vão se afundando cada vez mais. Eu busquei um dado na OMS de 2018 que diz que 300 milhões de pessoas no mundo, que dá mais ou menos aqui 4,4% da população mundial, sofrem de depressão. E aqui no Brasil, 5,8% dos brasileiros estão em quadro de depressão. Passando ou já passaram então, por isso. Isso é algo muito grande, tá bom? Afeta todas as idades, como você falou, e, de alguma forma, afeta mais as mulheres do que os homens, né? Lógico que não escolhe sexo, mas as mulheres ainda são, talvez, aquelas que estão sofrendo mais, né? Isso segundo os dados da OMS, né? O que leva, então, essa pessoa, Rodrigo, a ter esses quadros de depressão? Você falou da pessoa perder alguém, né? Perde uma pessoa que gosta, de repente o desemprego que está em alta, né? O pessoal sendo mandado embora por conta do Covid-19. Então, as pessoas elas acabam sofrendo algum trauma que as levam no quadro de depressão. Acaba levando a esses quadros. Às vezes a perda de o término de um relacionamento mal sucedido, né? Então a pessoa tem finaliza um relacionamento e acha que nunca mais alguém vai se interessar por ela, e aí acaba mergulhando num quadro de depressão, cada vez mais se gostando menos, né? Cada vez mais a pessoa vai se deixando, se largando, cuidando menos
da sua vaidade, enfim. Outro caso, por exemplo, períodos de grande estresse, né? Então, a pessoa, por exemplo, tem reuniões ou passa por um período muito de dificuldade, cobrança. Por exemplo, a gente vê muito em jovens fazendo faculdade com TCC. É aquela coisa, aquela pressão, vai chegar o dia, vai chegar... Então, ela tem um pico muito alto e, de repente, quando ele baixa, ela entra em quadros depressivos, né? Então, assim, com tudo isso que nós estamos aqui falando, dá para a gente concluir, então, que não é só o pecado, não é só causas espirituais que vão trazer, né, depressão. Claro que a gente entendendo o trabalho maligno, né, de destruição do ser humano, ele vai muitas vezes pegar esse gancho, né, vai pegar essa oportunidade e vai então levando a cabo, e vai dando cada vez mais, alimentando. Eu não sirvo para nada, para mim não tem jeito, eu não tenho mais motivação de viver, e a pessoa então vai se destruindo mais, o que vai agravando o quadro, né, e chegando a casos até mesmo de suicídio. Então, as vozes, né, a Bíblia fala que existem muitas vozes no mundo, né? E uma delas é de Satanás. Nós não temos dúvida que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vem realmente soprando, né? Você não presta, você é ninguém, você não consegue. Esse teu pecado é imperdoável. Isso que você fez nunca vai ser aceito por Deus. Então, nós sabemos que existe um âmbito espiritual que não pode ser negligenciado, amados. Não podemos negligenciar o lado espiritual, mas também não podemos negligenciar o lado físico, humano, perfeito, emocional, né? O quanto nós podemos ser afetados. Até mesmo outras coisas podem influenciar. O uso de drogas, bebida em excesso, tudo isso que as pessoas fazem também levam a pessoa a quadros de depressão, né? A pessoa bebe para se sentir aceito, né? E de repente depois ela encontra uma ressaca braba, né? E ela se encontra cada vez pior, porque ela fala, por que eu fiz isso? Justamente. Mesma coisa as drogas, a pessoa usa, né? A gente sabe que as drogas elas liberam também essa alegria momentânea, né? O caso da cocaína e de outras drogas que a pessoa usa, ela dá um pico, ela fica super feliz, ela tem um momento de euforia, mas depois sim, vem a queda vertiginosa, né? E eu acho interessante também, Ricardo, a gente entender que nós somos seres humanos, né? E tem dia que a gente está triste. A Bíblia fala do dia mau. Não é verdade? Né? Então, tem dias, não são todos os dias, veja, tem dias que nós estamos tristes, algumas notícias, algum negócio que deu errado e estamos angustiados, né? E eu acho interessante, o próprio Davi, em alguns momentos, ele fala assim, o cárcere da minha alma, né? Como se fosse o corpo, eu estou triste, estou abatido, né? Então, nós temos que nos entender, e às vezes a gente vai à igreja, algumas pessoas passam uma ideia de que nunca estão tristes, de que são super... A vida com Deus sempre vai ser essa alegria e tal. A pessoa olha para isso e fala, peraí, mas eu não estou vivendo assim, eu estou triste hoje. E eu nunca vou chegar nisso, e acaba aumentando o quadro. Eu não consigo ser assim, peraí, comigo tem alguma coisa errada. Cada vez mais nós temos visto a depressão entrando nas igrejas. Justamente. Pessoas deprimidas, justamente. Até mesmo por frustrações, não se encaixar, não se enquadrar, achar que nunca vai atingir, até mesmo uma fragilidade emocional que essa geração tem vivido, né? Sim. É uma geração diferente da nossa. Diferente da nossa, que não está acostumado ao não, que espera sucesso rápido demais, né? Nós trabalhamos uma vida inteira para ter uma casa, para ter uma coisa. Hoje o pessoal com 20 anos, ele consegue dar uma entrada pela caixa, pelo banco, e já tem uma casa. É verdade. Né? E nós trabalhamos uma vida inteira para ter. Né? Quantos não pagaram aluguel? Hoje o pessoal não quer nem entrar no aluguel. É verdade. Né? E aí vem as frustrações. Frustrações. A frustração, ela desencadeia e potencializa a depressão. Né? Porque ele fala, puxa, eu não consigo, ou alguém consegue, alguém chegou num patamar que eu queria estar e eu não consigo avançar. E a frustração ela vai potencializar ou vai desencadear, então, o quadro depressivo também. Para a gente entrar aqui um pouquinho na Bíblia, nós temos o quadro aqui, né, que é bíblico, do nosso amigo Elias. Né? O profeta Elias, ele talvez seja o quadro bíblico mais presente do que é o quadro depressivo. Né? Lá em 1 Reis 19, do 1 ao 4... 1 Reis 19, do 1 ao 4, diz assim, ó, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte,
e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Quando nós vemos esse texto, o profeta Elias, ele tinha acabado de passar, talvez pela maior vitória da sua história, né? Ele sobe ao Monte Carmelo, ele mata os profetas de Baal, os profetas de Aserá, ele consegue ali, naquele dia, ele mata cerca de 850 pessoas, né? Ele mata geral, ele consegue a maior vitória contra aquela nação idólatra. E mostra que Deus está com ele, né? Vê fogo cair do céu. Tem uma experiência tremenda. Amados, uma experiência que talvez você e eu nunca tivemos. Ver, orar, fogo descer, você ser vitorioso, fazer o nome de Deus ser engrandecido. E na sequência, uma palavra. Essa Jezabel entrou no coração dele de uma forma algo que entrou no coração dele como uma seta, e a Bíblia fala sobre as setas inflamadas do nosso inimigo, né, do diabo. Uma seta entra no coração dizendo: ó, da mesma forma como você matou eles, eu vou te matar. Sim, ele deu a guarida a esta palavra, né? E esse caso, justamente, ele é mostrado nos livros de aconselhamento, para demonstrar esses casos de pico de estresse. Então ele foi levado ao momento onde ele está ali com os profetas, justamente, o fogo de Deus desce, é uma experiência maravilhosa, e de repente ele ouve uma palavra e vai para uma caverna. É o caso clássico, né, de quando fala de depressão. Aí eu chamo a atenção assim: ele foi pecado? Não. Ele está endemoniado? Não me parece o caso. Não me parece. Eu trouxe só mais um outro salmo aqui para a gente ler, que é o 142. Eu vou ler rapidamente. Davi dizendo assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, e a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito. Veja que ele fala de um espírito que está esmorecido. Hoje, se alguém fala assim, um pastor fala assim: meu espírito está esmorecido. De repente, mais para frente, ele vai falar assim: olha, os meus perseguidores são mais fortes do que eu me vejo muito fraco. Imagina um pastor falar assim: olha, eu estou muito fraco. Não, senão você não é forte, você está mal com Deus. Que pastor é esse? Ele está expondo, assim como várias vezes. Né? Só que hoje nós vivemos numa geração, pastor Ricardo, que as pessoas não se identificam com esse lado humano que nós temos. É isso que eu quero chamar a atenção, né? E olha o que ele fala no versículo 7: tira a minha alma do cárcere, como se ele estivesse preso num cárcere, né? E eu acho tremendo isso, e trouxe esse texto aqui justamente para exemplificar isso, que nós temos que entender que somos... A Bíblia diz que Jesus, ele estava angustiado pouco antes da sua crucificação. Jesus! É um nível máximo de estresse. Justamente, e alguns líderes hoje falam: não, nós somos seres humanos, temos que entender isso, tratarmos isso, né? Identificar, deixar Deus agir nas nossas vidas. E no caso da depressão, nós precisamos entender que existe um quadro clínico, isso precisa ser diagnosticado por um médico, é necessário ir atrás, é um tratamento que é feito a médio prazo, em termos de meses, a pessoa se acompanhando ali, ela consegue se tratar. O problema, amados, é que nós temos ainda hoje um quadro de rejeição e até mesmo de olhar para aquilo como uma fraqueza. Então, trava, é um preconceito muito grande. Será que se eu, como cristão, for até um psicólogo, isso é loucura? Ou até mesmo um psiquiatra? Eu não estou doido, né? Eu não sou louco. Quando, na verdade, a nossa alma ela é ferida, né? O próprio Davi, ele mostra uma alma ferida em alguns momentos. Outros homens de Deus pedem para si a morte, desejam morrer. Ou seja, o quadro é tão grande, é tão forte, é tão sufocante, que eles preferem morrer do que passar por aquilo. Então, não pode ser desprezado. Então, o quadro médico, ele pode caminhar junto, né, a psicoterapia, junto com o tratamento por base de medicação, que vai ajudar nesses quadros. Até porque a depressão ela é muito ampla. As doenças psicossomáticas, elas vão da depressão pós-trauma, você tem uma depressão que leva a um quadro de ansiedade, você tem vários tipos de coisas que estão correlacionadas, né? Até mesmo bipolaridade, amado. A pessoa está bem, de repente está mal, e ela fica nesses nuances e acaba sofrendo demais, indo de um extremo ao outro, né? A gente não pode jamais esquecer que, primeiro, existe tratamento médico, procure um profissional, um psicólogo, se necessário, um psiquiatra. Não ache que você buscar esse tipo de tratamento é de alguma forma depreciativo, você não tem fé, né? Amados, a cura pela fé ela existe, mas a cura pela medicina também existe. E Deus que capacitou os médicos a chegarem àquela conclusão. Então nós não podemos ignorar, né, e achar que tudo é espiritual.
né? Tudo é demônio. Existe sim. Tem gente que vem para a igreja, Rodrigo, e como pastor eu acompanho, a pessoa, ela abre o coração para o pastor e ali ela fica bem. Mas tem outras pessoas que o pastor, por mais experimentado que ele seja, ele não tem as ferramentas que um psicólogo vai ter. Sim. Né? E não vai ter como dar medicamento como um psiquiatra pode dar. Sim, são tratamentos que podem perfeitamente andar juntos, né? Sim, as duas coisas A gente pode tratar, por exemplo, um câncer, né, uma doença muito grave, você vem, o pastor ele vai dar um acompanhamento pastoral, não é isso? A pessoa vai, vamos orar pela pessoa e ela vai fazer o seu tratamento. Da mesma maneira, doenças da alma, né? Então, vai ter um acompanhamento pastoral, sim, mas vai ter também um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Eu entendo dessa maneira também, Ricardo. Pode buscar um psicólogo cristão. Perfeito, né? importante. Que é o ideal que você busque um psicólogo cristão, muito importante. Porque ele vai manter dentro do que a Bíblia diz. Eu não estou falando que a pessoa vai anular a parte que ela aprendeu na faculdade, mas ela vai complementar com a palavra de Deus e fazer disso a estrutura. E no caso da depressão, Rodrigo, ela acaba, no seu extremo, levando ao suicídio. Sim. E eu queria agora falar um pouquinho sobre essa parte do suicídio. E, deixa eu falar uma coisa para vocês. É terreno ardiloso, é perigoso falar sobre isso. Nós vamos falar aqui algumas coisas e eu volto e reitero o que eu disse no começo. Se você não concorda, ok. Nós estamos expressando a nossa opinião num bate-papo bíblico, Sim. tá bom? Mas somos passíveis a erros, tá bom? Somos passíveis a erros, somos humanos, somos falhos, e não ficaremos depressivos caso você não concorde. Não. Tá bom? Você pode discordar e seremos felizes mesmo assim. Bem, eu queria, antes da gente falar, propriamente dito, ler um texto. Está em Romanos 2, versículos 6 e 7. Vamos dar uma olhada nessa passagem que eu acho que vai servir como base para o que nós vamos conversar. Né? Porque eu sei que você que está em casa aí, que está assistindo o vídeo, você já está pensando no seguinte: e aí, suicida vai para o céu ou não vai para o céu? Né? Então vamos por partes. Romanos 2, do 6 ao 7, diz assim, ó, que retribuirá, está falando do Senhor, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A primeira coisa que eu quero apontar aqui nesse texto, Rodrigo, é que o que Paulo está dizendo aos romanos é que existe aqui uma retribuição segundo a maneira como a pessoa viver, e ela coloca aqui pessoas que buscam fazer o certo e pessoas que buscam fazer o errado. Então, ele coloca aqui duas categorias de pessoas: os que procuram fazer o certo e os que procuram fazer o errado. E aí diz que Deus pagará a cada um segundo o seu procedimento. Sim. Né? Então, vamos lá. Partindo daqui, o que a gente pode falar sobre o suicídio, cara? Primeiro, o suicídio é o ato de tirar a própria vida. Sim, perfeito. Né? Terminar a própria vida. E nós temos aqui um costume, né, de aprender que o que a legislação diz. Né? Eu queria que você, como advogado, né, explicasse primeiro nessa parte jurídica e depois a gente entrasse Tá, no legal. Então, o nosso Código Penal brasileiro, no artigo 122, ele fala sobre auxiliar, instigar ou dar instrumentos, né, para alguém se suicidar. Então, por exemplo, alguém que atenta contra a própria vida, isso não é crime. Eu tentar contra a minha própria vida não é crime. Por quê? Até porque a tentativa também não é crime, né? Porque senão eu vou tentar. Mas se eu não conseguir, eu vou até o final, porque aí eu morro, pelo menos eu não respondo por nada. Né? E a ideia da lei é justamente essa. Né? Então, eu atentar contra a minha vida não é crime. Mas aquela pessoa que participa, que fala assim, olha, se você, por exemplo, chega e fala, não, Rodrigo, eu vou induzir, né? Então você vê que eu estou mal, estou depressivo, você fala, não, Rodrigo, por que você não se suicida? Você vai induzir, você vai instigar ou auxiliar essa pessoa, ela vai então estar cometendo o crime descrito no artigo 122 do Código Penal brasileiro. Então o auxílio, o instigar, auxiliar, instigar ou induzir, então ela vai estar realmente vai estar no artigo 122. É interessante porque hoje nós temos muito disso, né? Houve durante um tempo aí um jogo, né, que era o Baleia Azul. Sim. E existem muitos sites, muitas páginas de pessoas que ficam planejando o seu suicídio, ficam vangloriando o ato de tirar a vida, né, como se fosse um evento. E as pessoas que promovem isso estão incorrendo em crime. Estão justamente né? incorrendo em crime. Então, um administrador de uma página dessa
pode e deveria ser processado. Isso aí é o trabalho do juiz, né? Verificar o dolo, né? A intenção de cada um e realmente para poder realmente estar punido da maneira adequada. Mas, enfim, entrando na palavra, antes que o povo fique doido, né? Que a gente tá rodeando um pouco. Vai para o céu ou não vai? Vai para o inferno ou não vai? E aí, Rodrigo? O suicídio é pecado? Legal, Ricardo. Eu achei muito legal quando você fez esse convite, o tema, né? E a gente conversou sobre isso, porque é um terreno arenoso, como você falou. Difícil, porque fala sobre o sofrimento das pessoas, né? Mas nós não podemos deixar de entrar, não podemos nos fugir dele, né? E a gente tem visto, infelizmente, alguns tempos para cá, até mesmo pastores, né? Pessoas tirando a vida, né? Eu vi alguns dados também que hoje se morrem mais pessoas de suicídio do que de homicídio. Tá? Então, tamanho número de pessoas que acabam com a sua própria vida. Então, eu estava refletindo sobre este tema e comecei a pensar sobre alguns versículos, né? O que a palavra de Deus nos fala. Eu refleti sobretudo sobre aquele versículo que fala assim, que são os mandamentos, né? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, do 37 ao 39. Tem aí justamente porque o foco do cristianismo, ele é sempre no próximo, né? Sempre o outro. Eu tenho que amar o outro, eu tenho que me dedicar ao outro. Mas o que a Bíblia fala sobre mim? Né? Então, Efésios, no capítulo 5, ele tem um versículo interessante, que ele fala assim, que você não vai deixar de se alimentar, você não vai deixar de cuidar da sua própria vida, do seu próprio corpo. Né? E quando a Bíblia fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, me parece que Deus ele espera de você que você se ame. Porque agora a gente vai, né, filosofando um pouco e pensando um pouco sobre isso. Se eu me amo zero, eu amo o próximo zero. Eu não preciso, eu posso amar o próximo zero e não é isso que Deus espera. Tá? Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que também se amar, você tem que se cuidar. Né? E me vem também o versículo que está lá em Coríntios, quando Paulo fala assim, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, e a palavra fala, está aqui, vamos juntos lá em Coríntios, capítulo 3, deixa eu só encontrar aqui, em Coríntios, no capítulo 3, quando fala sobre este texto, e fala que Deus exterminará. 1 Coríntios, deixa eu achar aqui. Capítulo 3, versículo 16. Diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então me parece bem claro, bem direta essa ideia. Sim. Nós temos que cuidar do nosso corpo, esse versículo fala sobre isso, mas também temos que cuidar das nossas vidas. Né? E alguns falam assim, mas o texto quando fala no Antigo Testamento, não matará, seria apenas para o outro. Veja, se Deus deu a vida ao homem, Ele quer que você ame o próximo, porque nele está o Espírito de Deus também em você. Você tem que se amar. Né? Você é templo do Espírito, você é precioso para Deus. Então eu entendo assim, Ricardo, Deus não nos deu essa possibilidade de exterminar a nossa vida. A nossa vida, ela pertence ao Senhor, não cabe a nós dizer assim, agora eu vou encerrar com a minha vida. Deus não nos dá esse direito. Até porque em 2 Coríntios 5,15, Jesus ele diz que Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele. Então Cristo vive em nós. Perfeito. Né? E assim, as dificuldades, né? E agora entrando assim na questão das causas que levam ao suicídio, nós temos muitas vezes muitos problemas, muitas coisas que passamos, que parece que é o fim da nossa vida. Né? Quantas vezes nós, muitas vezes achamos que agora acabou e de repente Deus coloca uma vírgula e a nossa vida continua e a gente vê então a glória de Deus. Né? E muitas pessoas levam ao cabo a sua história achando que é o fim. Mas, na verdade, não. Deus vai mostrar ali a sua glória. Né? Então, não podemos exterminar a nossa vida. Eu penso dessa maneira. Agora, quanto ao céu ou inferno, né? Que aí a gente... Aí é o ponto. Eu vejo que o suicídio... existe apenas um pecado que não tem perdão, e a Bíblia deixa claro, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Para este pecado não há perdão.
Mas eu entendo também, Ricardo, que o pecado perdoado, ele requer arrependimento. Sim. Não é isso? Sincero. Um arrependimento sincero. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Aquele que atenta contra a sua própria vida, ele tem ciência pré-existente de que não haverá tempo hábil dele se arrepender. Até mesmo porque se ele já visualiza uma possibilidade de arrependimento, Sim. ele não tem que levar adiante o seu plano de dar fim à sua vida. Claro, claro. Não é verdade? Então, aí você vai falar assim, mas Rodrigo, então o suicídio não tem perdão? E eu vou dizer que o suicídio tem perdão. É baseado Por na quê? Bíblia que diz que o único pecado Que sem imperdoável perdão é a blasfêmia. contra o Espírito. Sim. Então vejam, a pessoa que ela tenta o suicídio, vamos pensar assim, ela tenta se suicidar, ela toma um remédio e ela então, Tem um tempo hábil. num tempo até o remédio surtir efeito, ela vai e busca então o mecanismo, busca a forma, liga para o SAMU, ela corre atrás de uma forma de interromper este processo que, então haverá perdão para a tentativa de suicídio dela. Aqui, Rodrigo, o terreno que talvez o pessoal não compreenda, amados, é que nós não temos a capacidade de entender o coração das pessoas. Sim. Nós não sabemos o que está lá dentro. Sim. Somente o Espírito de Deus, que sonda o próprio Deus, isso a mente sempre. de Deus consegue sondar a gente. Sim. E saber se nós verdadeiramente nos arrependemos. Sim. O critério que você colocou aqui, eu acho que é válido nós falarmos, é que se houver como a pessoa se arrepender, ela pode ser perdoada. Sim. Esse é o ponto. Né? Não existe, caso haja arrependimento, né, a impossibilidade do perdão. Perfeito. Se houver arrependimento. A gente está falando, lógico, excluindo, né, o texto contra a blasfêmia contra o Espírito. Perfeito. Mas, então, todos os demais existem. O problema é esse tempo hábil. E saber vai se haver dentro do tempo hábil a pessoa teve remorso ou arrependimento sincero. Aí esse juízo, aí é o Pai. Aí é só com ele. A pessoa pulou do prédio e falou, Deus, eu não me arrependo. Ou se ela está com medo apenas do que vai acontecer ali, o medo não é. Agora, quem vai julgar isso, somente Deus conhece o coração. Só Ele quem pode, né, sabe? Às vezes no próprio tiro que a pessoa dá, às vezes nela mesma, na cabeça, Sim. em algum lugar, e ela tem ainda algum resquício de consciência, e ali ela se arrepende. Quem vai saber? É Deus. Só Ele quem vai poder julgar. Muitas das vezes, quando nós fazemos velório, né, e eu como pastor acabo fazendo muito velório, a pessoa sempre pensa assim, mas e se no último momento a pessoa se arrependeu? Para isso, nós abrimos essa possibilidade. Mas quando a gente fala do suicida, a gente automaticamente já condena. Né? Então, amados, preste bem atenção no que nós estamos falando aqui. Não estamos dizendo que o suicídio é lícito. O suicídio continua sendo um pecado. Sim. Mas, como todo pecado, existe a possibilidade do perdão. É sobre isso que nós estamos abordando. Então, a nossa problemática aqui não é o fato de que é certo ou errado. Que é errado, isso é indiscutível. Até porque não tem um texto bíblico que fale sobre o suicídio. Não está na Bíblia. Mas o contexto geral, a ideia central, ela existe. Ela está aqui. Né? Então, nós não podemos anular. Eu acho importante a gente falar aqui sobre alguns excludentes. Eu estava conversando com o Rodrigo anteriormente, previamente. Eu tenho um cunhado que é especial. Ele mora comigo e ele tem esquizofrenia. Existem diversos casos, até mesmo legais, que tornam a pessoa penalmente imputável. Né? Ela é inimputável. Né? Então, ela não pode ser condenada por aquilo, porque ela não responde por si, ela está fora da sua razão. Nós temos o caso da depressão pós-parto. Uma mulher, naquele período após o nascimento do bebê, ela pode cometer uma atrocidade que ela será inocentada, se eu posso dizer assim. Né? Então, eu tenho que pensar nisso também com relação ao suicídio. Porque pensa que uma pessoa ela tem um surto psicótico. Perfeito. Ela tem um surto e, de repente, ela se joga na frente do ônibus. E aí? Essa pessoa ela responde pelo seu quadro? Ela está mentalmente responsável? Quem vai julgar isso, né? Somente Quem Deus. Sabe? Somente Deus. Agora, o que eu não posso deixar de falar aqui, Rodrigo, é o seguinte, amados. Ainda, preste atenção, ainda que haja esse excludente, ele vai acontecer única e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus. Sim. Tá bom? É a graça, a Bíblia fala que é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, amados, ainda que nós possamos acreditar que existem quadros, como eu falei, depressão pós-parto, uma pessoa que ela está numa situação extrema e ela perde as suas faculdades mentais,
Ainda que essa pessoa possa, veja bem, possa ser salva, vai ser pela graça, e não porque ela tem essa deficiência. Né? Então, a gente não pode colocar a deficiência como fator de salvação. A salvação pertence a Deus e ponto. O ser humano apenas caminha de forma a permanecer no seu ato de salvo, né? Na sua condição de salvo. Né? Eu acho que seria mais ou menos aqui que a gente fala. Né? Então, doenças mentais, a gente podemos, pela graça, acreditar que é a salvação. Mas, ainda assim, não podemos afirmar que ela existe. Até porque quem vai julgar o tanto de juízo que a pessoa tem para cometer um pecado ou não, quanto de consciência ela tem, é somente Deus. Somente Deus pode fazer. Porque a pessoa, quando ela está num quadro grave de depressão, a dor é tanta, porque a pessoa que atenta contra a vida dela, é porque ela já esgotou os recursos na mente dela. Sim. E o interromper a dor é mais importante do que lutar contra ela. O que a gente ouve é justamente isso, né? A pessoa ela não quer morrer, ela quer parar na dor. Né? Os quadros de suicídio decorrentes de depressão justamente vem disso. Ela quer dar um jeito de parar com aquela dor, de ter aquele sentimento, então ela vai e comete o suicídio. E aí eu acho legal, é só a gente frisar aqui, já estamos caminhando para o encerramento, que já passou bastante tempo, o papo é bom, né? O papo de Bíblia é bom, a gente vai comendo, o tema é bem polêmico. vai mandando ver, né? Vai comendo tempo. Mas olha, existe uma diferença, porque alguns afirmam que Sansão se suicidou. Né? Que Sansão, quando ele é preso pelos filisteus, ele é levado ao templo de Dagon, e naquele templo ele está apoiado nas colunas, e ele pede a Deus que ele possa se vingar por pelo menos um dos seus olhos. Né? E ali ele consegue ter restabelecido a sua força, e ele derruba, e a Bíblia diz que ele mata mais filisteus na sua morte do que enquanto estava vivo. E ali a pessoa fala, ele se suicidou. Só que não, amados. Sansão não se suicidou. Sansão, ele se sacrificou. Sansão, ele tinha um propósito desde que nasceu, que era livrar o povo de Israel do domínio dos filisteus. E ele cumpriu no ato da sua morte. Eu vejo que ele diz assim, ele pede a Deus a força, né? E fala assim, ainda que passe por eu perder a minha vida para exterminar os inimigos, né? Havia um propósito. Sim. É diferente da pessoa que está depressiva ou está de mal com a vida, brigou com... E aí ela vai se matar. Né? Sansão não, ele tinha um propósito. Qual? Eu quero exterminar o povo inimigo. Ainda que passe pela minha morte, Deus respondeu e não iria fazer simplesmente para... suicídio. Porque o próprio Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele foi à cruz em nosso lugar. Então foi um sacrifício também. Ele é o sacrifício vicário. Né? É o sacrifício constante. Esse sacrifício de Jesus não é um suicídio, é uma entrega. Então a gente vê aqui que é uma diferença. Em todo caso, amados, e para encerrar aqui o papo, Rodrigo, acho que a gente já conseguiu falar bastante sobre esse assunto, né? Espero que você tenha sido um pouco elucidado, mas eu quero terminar, nós fazemos a leitura de Mateus 11, 28. Lá em Mateus 11, 28, ele vem uma resposta para tudo isso que nós estamos falando, né? O acompanhamento médico, clínico, ele é importante, o acompanhamento profissional, mas lá em Mateus 11, ele vai dizer assim, ó, deixa eu só chegar lá, porque cadê Mateus 11? Mateus 11, Jesus ele vai dizer o seguinte, ó, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, com tudo isso, seja o quadro da depressão, ansiedade, bipolaridade, desejo de suicídio, seja qual for, existe um convite de Jesus. Jesus convida, vinde a mim. A sobrecarga, ela existe, ela é real, ela é dolorosa. Né? Por isso Jesus fala, vem desse jeito, porque é nesse teu quadro que eu vou trabalhar. Então, a gente não pode negar a ação de Jesus através do Espírito Santo. Nós precisamos entender. E aqui ele vai dizer sobre o aprender. Porque quando nós aprendemos dele, nós vamos encontrar as ferramentas para vencer. E aí a gente troca. Pega essa minha mochila pesada, como tem naquele filme O Peregrino, no livro Peregrino, pega essa minha mochila cheia de peso, pega Jesus e me dá a sua. Eu gosto desse versículo muito, a parte final, quando fala assim, e acharei descanso para a vossa alma. Né? Nós vivemos na geração do estresse, né? Das pessoas que não... Alma cansada, deprimida, encontra em Jesus descanso.
né? Descansar a alma é tudo que as pessoas precisam hoje, né, Ricardo? Verdade, nós precisamos encontrar esse refúgio. Nós temos em Jesus. Busque, se você está passando por esse quadro, uma ajuda profissional. Não deixe de fazer ajuda profissional com psicólogo, psiquiatra, mas também não deixe de ir a Cristo. Eu vou dizer mais. Tenha Cristo como centro, como alvo principal para a sua cura. E busque o complemento da área da saúde, né, que vai ser muito importante. Rodrigo, obrigado. Não sei se você tem alguma configuração, alguma coisa aí, uma consideração final para. Não, prazer, foi muito legal, gostoso bater papo aqui. E eu só queria falar assim, talvez você assistiu, entrou nesse vídeo para ver sobre suicídio, sobre depressão, está pensando, está precisando de uma palavra, né? Procure o pastor Ricardo aqui. Pode vir aqui. Peniel, eu sei que está com as portas abertas, né? Me procure também. Nós estamos à disposição, né? E eu acho que esse versículo foi o arremate realmente. Descanso para a vossa alma, é o que as pessoas hoje precisam, né? Você está pensando em se matar, deprimido, né? Encontre em Deus essa resposta e Ele tem mais para te dar. Amém? Amém. Rodrigão, obrigado, Deus te abençoe, obrigado mesmo. Prazer, uma honra. Meu irmão, Conte comigo. Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço.